Olá, meus queridos irmãos, graça e paz a todos. Desejo a todos um bom dia. Graças a Deus, meus irmãos, todos nós estamos aqui com vida, paz, saúde, segurança e também no conforto de Deus. E também, meus irmãos, como sempre, graças a Deus, mais uma noite e mais um dia se passou. Ou seja, um dia menos para a volta de Jesus. E a pergunta de hoje, meus irmãos, é: pau que nasce torto, morre torto? É uma frase muito comum usada no nosso dia a dia hoje. Quando encontramos pessoas que não gostamos dos princípios ou dos valores ou do caráter dela e nós dizemos assim: olha, essa pessoa nasceu assim, foi criada dessa maneira, aprendeu que essa era a forma correta de se viver e agora ela vai agir assim até morrer. Mas, irmãos, gostaria de ler um texto para todos nós. Está em Efésios 2:10 e vem dizendo assim: olha, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus estabeleceu para que andássemos nelas. Amém. Então aqui, meus irmãos, está dizendo que Deus, Ele nos criou. Deus, Ele é Criador. Se nós formos observar todas as coisas que Deus criou, tudo que Ele criou é perfeito. O mundo, as plantas, os animais, tudo, meus irmãos, tudo possui um perfeito equilíbrio. Quanto mais nós estudamos, quanto mais nós entendemos sobre a natureza, mais nós vemos o quão grandioso e poderoso é o nosso Deus. Mas aí a gente pode dizer assim: olha, mas Deus criou o ser humano. Pois é, meus irmãos, o ser humano foi criado perfeito. Só que teve um porém. Por causa da livre escolha, por causa da nossa liberdade, o nosso livre-arbítrio, a vontade do ser humano lá no início foi de pecar. E então o ser humano corrompeu-se. Mas, meus irmãos, essa não era a vontade de Deus e nunca será a vontade de Deus. Por isso que essa frase, pau que nasce torto, morre torto, é completamente do inimigo. Porque nós conhecemos história na Bíblia de pessoas que mudaram. Os discípulos, por exemplo. João, por exemplo, que era conhecido como João do Trovão e depois virou o discípulo amado. Os irmãos percebem que quando nós vamos lendo na palavra de Deus, as cartas ali de João, conforme na caminhada com Deus, na sua evolução, ele vai ficando cada vez mais carinhoso. Os irmãos já perceberam isso? E Pedro também, meus irmãos. Uma pessoa que sempre era muito brava, muito irada, e aos poucos ali com Jesus foi sendo transformada. Mas o paralelo da história de João com o de Judas é maior. Na Pena Inspirada, fala que Judas teve todas as oportunidades que João também teve. Mas a diferença, meus irmãos, é que João, ele se entregou completamente para Deus. Quando nós nos entregamos por completo, finalmente então podemos ser filhos de Deus. Finalmente então podemos voltar a sermos perfeitos, assim como Deus nos criou. E é o que veio dizendo aqui, meus irmãos. Deus estabeleceu para que andássemos nela. Então o que Deus faz é perfeito. Deus não nos criou para sermos tortos, para não termos princípios, não seguirmos as leis. Deus não nos criou para isso. E a questão de suma importância, o mais importante de tudo isso, é que essa frase, que pau que nasce torto, morre torto, ela é do inimigo. Ela não é de Deus. Porque se nós aceitarmos a Deus como nosso Criador, e se nós quisermos sermos transformados e nos entregarmos a Ele, então, meus irmãos, Deus pode fazer tudo por nós. Então, finalmente, podemos voltar a sermos perfeitos. E então Deus vai poder olhar para a gente e falar assim: que bom, foste um servo bom e fiel. Amém, meus irmãos? Que possamos meditar nessa palavra e que possamos entender que tudo depende de nós aceitarmos a Cristo. E depois disso, termos o nosso esforço para continuarmos amando a Ele a cada dia mais. Amém? Esse era meu desejo de oração a cada um dos irmãos, que Deus possa abençoar a todos. E se você ainda está aqui nesse vídeo, se quiser pode curtir, compartilhar e também comentar.